Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aleluia. Deus tem nos chamado para viver uma vida com Ele, uma vida regenerada, uma vida transformada, uma vida diferente. A Bíblia fala que fomos chamados para viver em novidade de vida. O nosso viver é um viver movido e guiado pelo Espírito. O nosso chamado não é para viver na caducidade da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso não significa que nós seremos indoutos, desconhecedores da palavra, desconhecedores das Escrituras, mas que isso significa que o conhecimento da palavra ou da letra não é o que vai determinar a nossa vida vitoriosa, mas o quanto nos permitimos ser guiados pelo Espírito, o quanto conseguimos, movidos pelo Espírito, o quanto conseguimos guardar a palavra de Deus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Em outro lugar, João diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Eu quero fazer uma reflexão rápida com a igreja nessa noite. O porquê vivemos da maneira que estamos acostumados a viver. Por que eu vivo do jeito que eu estou vivendo? Por que eu faço as coisas que eu estou fazendo? João diz, na narrativa de João, palavras de Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O amor de nós pelo Senhor é algo que está entrelaçado com a nossa salvação. Nós não podemos ser salvos sem amar o Senhor. Nós não podemos amar ao Senhor sem guardar os mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se não amamos ao Senhor, esse é um sinal que nós não somos salvos. Querido, esse é um tempo de reflexão. O ponto de partida da nossa vida cristã é a nossa salvação, é o nosso novo nascimento. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se antes de tudo não passarmos pela cruz. Vocês estão entendendo? Nós não vamos dar fruto, nós não vamos ganhar vida, nós não vamos multiplicar nada. Primeiro de tudo, precisamos passar pela cruz. Antes de tudo, precisamos ter uma experiência de salvação. E aí, irmãos, às vezes a gente fica como líderes, como pastores, tentando tirar água da pedra. O que é tirar água da pedra em relação a isso que eu estou falando? Querendo que alguém que não teve uma experiência de salvação, que não passou pela cruz, dê frutos como se tivesse passado. Vocês estão entendendo? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem e isso será feito. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara que estiver ligada a mim vai dar muito fruto. Tudo se inicia com a experiência de salvação. Como é que eu sei se eu sou salvo? Ah, você sabe.
Se você teve uma experiência de salvação e recebeu Jesus na sua vida, você recebeu o Espírito Santo. E lá no seu interior, você sabe que você é filho de Deus, porque esse mesmo Espírito Santo testifica que você é filho de Deus. O apóstolo João, em sua carta, em uma das suas cartas, eu creio que foi na primeira carta, ele escreve que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Querido, querida, nós estamos fazendo uma reflexão sobre uma experiência de salvação. Nós não estamos dizendo aqui que alguém que teve uma experiência de salvação não pode errar, não pode pecar, né? O próprio João, ele diz, se alguém diz que não comete pecado, isso mente, não há verdade nele. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma coisa que todos nós precisamos ter é a certeza da salvação. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Se o Senhor hoje te chamar, eu falei na pregação de domingo passado, enquanto eu falava sobre a trajetória do filho pródigo, eu fiz a seguinte pergunta: qual de nós, em perfeita lucidez, pode afirmar que estará vivo nas próximas 24 horas? Ninguém pode afirmar isso. Ninguém pode afirmar isso. Eu trabalhava num hospital, um dos hospitais do Exército. Eu tinha um amigo, muito chegado. No dia anterior a gente estava junto, estava tudo bem. No dia seguinte, quando eu cheguei no hospital para trabalhar, eu fui contactado por alguém que é a esposa daquele amigo, uma jovem esposa, havia falecido, teve um ataque fulminante e morreu. Não estava dentro da cronologia onde a gente mais ou menos espera que a pessoa vá morrer. Eu lembro que minha avó, depois que passou dos 90 anos, todas as vezes que tocava o telefone na minha casa, num horário tarde, eu ia atender o telefone já com o coração apreensivo que poderia ser alguma coisa relacionada à minha avó, quando ela fez 90 anos. E os anos se passaram e morreram muita gente, e ela continuou viva. Morreu com 97 anos. O Senhor estava ainda avaliando se levava ou não levava, com 97 anos. E muita gente nova, mais nova do que ela, partiu para a presença do Senhor. E a pergunta que eu fiz é: se o Senhor te chamar hoje, você tem certeza que estará na presença de Deus? A maior convicção, a mais especial, a mais maravilhosa que uma pessoa pode ter é a certeza de salvação. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu disse que você só pode amar e guardar os mandamentos do Senhor Jesus se você tiver uma experiência de salvação. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Crer no Senhor Jesus Cristo significa uma experiência de viver a sua palavra, de ter fé na sua obra redentora, mas viver aquilo que a palavra ensina. Guardar os mandamentos. Isso é uma indicação de amor. Você não pode experimentar a salvação do Senhor sem que você seja atraído pelo seu amor, sem que você se torne alguém que o ame. Porque o primeiro mandamento da Bíblia
Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. E aí a gente começa a refletir que tipo de amor é esse que nós estamos expressando para Deus. Amar de todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Eu estou falando de guardar os mandamentos. E o principal mandamento é esse. Quando um fariseu perguntou para Jesus quais são os mandamentos, Jesus disse para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. E um outro, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesse mandamento está resumido toda a lei. É a síntese dos mandamentos. Se você amar a Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a intensidade, se você amar o teu próximo como você ama a si mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai trapacear, você não vai ferir. A síntese dos mandamentos é esse. Agora, o que nós temos aprendido pela palavra de Deus, só quem pode viver isso é quem teve uma experiência do novo nascimento. Você não pode viver a palavra sem ter nascido de novo. Eu não estou falando que você não vai ter luta, certo, querido? Você não vai ser tentado. Jesus foi tentado no deserto. A Bíblia diz que ele foi tentado à semelhança de nós em todas as coisas, mas sem pecado. Nós vamos continuar sendo tentados. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ter vontade de fazer coisa errada. Nós não somos anjos. Algumas pessoas falam que o pastor é o anjo da igreja. Isso é uma coisa simbólica, porque nós somos de carne e osso. Nós temos vontade de fazer coisa errada. Nós somos tentados a fazer coisa errada. Nós somos tentados a ser egoístas. Nós somos tentados a mentir para poder resolver um problema. Nós somos tentados a tantas coisas. Cada pessoa tem uma área onde a sua tentação é maior. Mas nós não temos mais esse domínio do pecado na nossa vida, irmão. Se você nasceu de novo, se você teve uma experiência com Cristo, e é isso que você precisa identificar nessa noite. Se você teve uma experiência, se você passou pela cruz, você vai ser tentado, mas a Bíblia diz que o pecado não vai ter mais domínio sobre você. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que tipo de vida nós estamos vivendo? Eu pergunto novamente. O que você tem feito da sua vida quando ninguém daqui da igreja ou da tua casa, não sei, está junto contigo? O que você tem feito da sua vida quando você está sozinho? O que tem sido mais importante da sua vida do que o Senhor? No livro de Hebreus tem um relato muito interessante, dizendo que é impossível que aqueles que conheceram o Senhor, foram regenerados, tiveram a experiência, experimentaram as coisas do mundo vindouro e caíram. É impossível que essas pessoas sejam novamente renovadas para o arrependimento. Existia, ou existe ainda, não sei se continua existindo, mas existe um debate teológico a respeito desse texto, porque esse texto traz um entendimento imediato de que alguém que conheceu a Jesus, se entregou a Ele e se desviou, se afastou, parece que essa pessoa não pode mais se arrepender para a salvação. Isso não é verdade. No Evangelho de Lucas, existem algumas parábolas que o próprio Senhor Jesus contou, falando a respeito dos desviados. A parábola do filho pródigo é uma delas.
falando do desviado, da reconciliação, do retorno, a parábola da ovelha perdida. Esse texto de Hebreus, ele está falando sobre uma situação particular que aconteceu naquela época, quando muitos hebreus que conheceram a Jesus Cristo foram salvos, tiveram uma experiência de salvação. O texto diz que não foi uma coisa superficial, não. Eles experimentaram o poder do mundo vindouro, está em Hebreus. Mas caíram. O que acontecia, irmãos? Muitas daquelas pessoas retornavam para o judaísmo, voltavam a sacrificar animais que tipificavam a Jesus, mas após a morte de Jesus, eles se tornaram desnecessários. Eles voltaram a sacrificar animais e eles eram levados a declarar que Jesus Cristo não era o Messias. Eles eram levados a declarar que o sangue de Jesus não tinha poder para perdoar pecados mais do que o sangue dos animais. É sobre essas pessoas que o escritor de Hebreus está falando. É impossível que essas pessoas que experimentaram o poder do mundo vindouro, tiveram experiências maravilhosas com Jesus, foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas, testemunharam da fé, sentiram a presença de Deus, viveram milagres sobrenaturais, mas mesmo assim se afastaram dos caminhos do Senhor. Hoje nós temos uma realidade muito grande, que é o número de desviados. O Brasil se tornou uma nação evangélica grande. Creio que no último censo do IBGE nós estávamos em 40 milhões de evangélicos. Isso já foi há um tempo atrás, nós já caminhamos mais. Mas segundo alguns pesquisadores, e não é uma informação oficial, para cada um crente, membro de uma igreja, existe um crente desviado. Isso é uma situação assustadora. E a gente precisa entender de uma forma assim muito clara: qual é a minha situação em Cristo? Eu nasci de novo? Se eu professei a Jesus, se eu me arrependi dos meus pecados, se eu entreguei a minha vida a Ele, se após essa experiência, o maior desejo do meu coração é agradá-lo, é servi-lo, é viver para Ele, você tem um sintoma extraordinário de que você nasceu de novo. Mas se você veio à frente, fez uma oração de entrega, foi batizado e começou a frequentar a igreja, e você não se importa com os que estão indo para o inferno, você é indiferente às necessidades da obra da casa de Deus, você não tem a menor vontade de fazer coisa alguma no reino de Deus, você tem mais vontade de se envolver com as coisas do mundo do que com as coisas do reino de Deus. Tem duas possibilidades: ou você está quase desviando, ou você nunca nasceu de novo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É importante você refletir, irmãos, que tipo de evangelho você abraçou. Você abraçou um evangelho genuíno, ou você abraçou a religião dos evangélicos? Não, minha religião, eu sou evangélico. Eu vou lá no domingo à noite. Se o Mengão jogar, não. Deixa eu fazer uma consideração. Eu quero reproduzir uma palavra do pastor Silas Malafaia. Isso que eu vou falar não foi eu que estou falando. O pastor Silas Malafaia, ele falou o seguinte: você pega o teu filho pequeno, bota uma camisa de um clube de futebol nele, leva ele para o estádio, ensina ele a idolatrar um clube de futebol. Depois ele cresce, no dia do culto ele não quer ir para a igreja, ele quer ir ver o time dele jogar no estádio de futebol. Aí você fica chorando:
Não sabe como isso aconteceu. Não faça isso, irmão. Quando a gente fala de futebol aqui de uma forma, é brincadeira, é para descontrair. Não transforme um clube de futebol num ídolo seu e muito menos do seu filho. Vocês estão entendendo, amém? A nossa adoração, nosso amor, a nossa dedicação, a nossa doação, o nosso sacrifício, sempre para Ele. Sempre para Jesus Cristo. Amém? Deus está nos chamando, irmãos, para um evangelho diferenciado. Se você está com dúvida, irmão, não fique. Hoje, depois dessa palavra que o pastor falou, fiquei numa dúvida danada. Caramba, sou crente ou não sou crente? Se você está com dúvida, é noite de definição. É a noite de você falar, não, se não sou, vai ser hoje. Eu não abro mão da minha salvação, eu não abro mão de viver para Cristo, eu não abro mão de amar a palavra de Deus, eu não abro mão de amar o Senhor meu Deus acima de todas as coisas, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Eu não abro mão de me envolver nesse projeto maravilhoso para ganhar almas perdidas. Pastor, o meu projeto de vida, eu estou com 10 anos na administração pública. Daqui a 25 anos eu vou ter minha aposentadoria. Vou comprar uma casinha em Campo dos Goitacazes. Eu vou morar lá, vou uma hortinha. Querido, que planeta você tá? Que evangelho você tá, irmão? Deus nos chamou para fazer diferença aqui nessa terra. Deus nos plantou aqui nessa cidade para impactar a nossa geração. Deus nos chamou para ganhar vidas, para multiplicar células, para fazer diferença. Tudo aqui vai passar muito rápido, mais rápido do que você imagina. Você acha que eu não gostaria também? Agora que eu fui para a reserva no exército, eu vou morar em Orlando. Se é para sair do Brasil, vamos para um lugar bom, né, meu irmão? Morar em Orlando, né? Vou fluir e tal, não sei o quê. Deus não nos chamou para isso, irmãos. Eu só vou para Orlando se Deus me mandar, me comissionar para ir para lá. Deus nos chamou, a nossa vida tem um propósito. Você não está aqui, como diz o gaúcho, para bonito. Deus tem um propósito na sua vida, irmãos. Deus não te chamou aqui para você, olha, agora eu tenho um carrão. Que Deus te dê muitos carrões, amém? Quem recebe, diga amém. Mas você não está aqui para isso. Você está entendendo? Nós temos um propósito, nós temos uma vida eterna, nós temos um mundo vindouro, nós temos uma eternidade pela frente, onde nós vamos colher o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso amor, o fruto do nosso investimento. Deus tem nos chamado para ser uma igreja apaixonada, irmãos. A igreja, não tem o Brasil que eu espero. Camarada gravou um vídeo assim, o Brasil que eu espero, estava gravando o vídeo, é um Brasil que as mulheres da gente não acordem 3 horas da tarde e faça a comida. A mulher dele viu ele gravando, ficou brava, quebrou um ovo na cabeça dele. Ele, calma amor, tô brincando. A igreja que eu espero, meu irmão, é uma igreja apaixonada, é uma igreja que se derrame no momento da adoração, que no momento da palavra ferva, não fique patético, indiferente, sentado olhando como um boneco para o pregador. Vocês já viram gente assim? Aqui na igreja tem. Fica assim, ó, pateticamente, não vou falar se é patético ou patética. Vamos levantar um clamor, tá todo mundo... A pessoa... Irmão, é um boneco. Eu não falei nome, não disse se era homem, se era mulher. Se for você, meu irmão, se quebranta, se arrepende, fica com raiva de mim, não. Isso não é normal, irmão, não é normal. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, irmãos. Se você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, se você teve a experiência do novo nascimento, você recebeu o selo da promessa, você recebeu o Espírito Santo. E é impossível você estar num lugar onde há a presença, a Shekinah de Deus, e você ficar com cara de boneco.
É impossível. Por isso eu pergunto se o pessoal do Glória a Deus, do Aleluia, já chegou. Porque só dá glória a Deus quem tem motivos para fazer isso. Só dá aleluia quem experimentou a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à sepultura, diz a palavra de Deus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Deus está nos chamando para viver com mais profundidade, irmãos. No último capítulo do livro de Apocalipse, ao findar o conteúdo bíblico, lá no finalzinho, o escritor, ele diz: quem está sujo, suje-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Ou quem é limpo, limpe-se ainda. Eis que cedo venho. É tempo de tomar um posicionamento. Não é tempo de ficar esperando as coisas mudarem por si só. As coisas não vão mudar por si só. Não pense que se você está vivendo uma vida desvirtuada, a sua vida vai entrar no eixo de repente. Vai acontecer alguma coisa, vai entrar no eixo. Não. Você vai precisar tomar uma decisão. Você vai precisar se posicionar. Você vai precisar muitas vezes se empenhar para mudar de vida. Mas você precisa determinar aonde você quer chegar. Vocês estão entendendo? No mesmo Apocalipse, no capítulo 3, João diz: olha, oxalá foras frio ou quente, mas como és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Tem gente que pensa que a mornidão, dá para ir levando na mornidão. Crente morninho. Crente, o que é crente morninho? Crente morninho, ele vem para a igreja, chega até no horário. Crente morninho, na hora do dízimo e oferta, não, vou levar, não, vou lá, meu dízimo, está na palavra, traz o dízimozinho dele. Crente morninho. Crente morninho, vamos jejuar? Jejuar não. Me dá muita fome. Pô, é claro que jejuar dá muita fome, meu irmão. É claro. Esses dias eu estava, rapaz, no meio de um jejum. O irmão nunca fez isso. O irmão me mandou um vídeo de um churrasco. No meio do jejum, meu irmão. Eu falei, isso é coisa do capeta. Brincadeira, irmão, brincadeira. Acontece de tudo quando a gente está jejuando. É claro que você vai ficar com fome quando está jejuando. Mas o crente morno, ele não quer se sacrificar. O crente morno, eu vou para a igreja, mas se não me chamarem para o shopping, se não rolar nenhum jogo importante no Maracanã, se não tiver nenhuma confraternização na família, se eu não estiver muito cansado, se eu não tiver prova na segunda-feira, né? O crente morninho, ele tem o sábado inteiro para estudar, o domingo inteiro para estudar, e ele pode vir para a igreja tranquilamente à noite. Mas o crente morninho é o seguinte, ele não quer mudar a rotina dele. Se ele vai ter prova, ele tem o cochilo da tarde que ele não vai sacrificar, tem o filmezinho que ele quer ver que ele não vai sacrificar, aí ele sacrifica o quê? O culto. Crente morninho. O crente morninho, ele não vem pro Tadel. Por que ele não vem pro Tadel? É muito cedo. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então ele chega no meio do louvor aqui. O louvor começou, aí ele chega na metade do louvor, o crente morninho chega. Eu vou pedir depois para colocar ali um insufilme. Eu não quero ver crente morninho chegando não, meu irmão. Aí eu olho pro lado ali, eu vejo crente morninho passando. Eu não olho de propósito, irmãos. Né? Parece que alguma coisa me atrai, aí eu vejo crente morninho. É claro que nem todo mundo que passa atrasado é crente morninho. Às vezes aconteceu um imprevisto. Mas a maioria, a maior galera mesmo, que enche o ônibus, é crente morninho. Né? Deus não nos chamou para ser crente morninho, gente. Eu, quando era um adolescente, eu falei para Deus, eu não quero viver uma vida cristã medíocre. Eu quero me comprometer contigo. Eu quero me envolver com a obra do Senhor. Irmãos, eu nunca fico esse negócio de Deus tem um chamado para minha vida. Nunca tive esse negócio, não, irmãos. Deus tem chamado para minha vida.
A pessoa fica, Deus tem chamado para a minha vida, mas não se envolve, não se compromete, não trabalha, não sacrifica, não dá fruto. Eu sempre fui envolvido com a obra de Deus, eu trabalhava aí fora. Quando eu fui ordenado pastor, eu não ganhava um centavo de salário. Mas envolvido, comprometido com a obra de Deus. E no tempo de Deus, Deus me separou para ser pastor de uma igreja. Hoje eu só sou pastor dessa igreja. Mas eu nunca planejei isso, nunca almejei isso. Muito pelo contrário. Eu nunca achei que eu precisasse ser pastor para ser 100% comprometido, para ser bênção na obra de Deus, para ser o primeiro, para ser aquele que se doa totalmente. Nunca achei isso, irmãos. Mas se a gente não cuidar, a gente vira crente morninho. Mesmo você que já teve uma experiência de consagração, teve uma história de comprometimento na obra de Deus, porque a obra de Deus ela não é o que você fez no passado. A obra de Deus é uma continuidade. Talvez você tenha feito muita coisa no passado, mas e hoje? Talvez você tenha ganho muitas vidas no passado, mas e hoje? Talvez você tenha sido muito fiel na igreja que você era no passado, mas e hoje nessa igreja que Deus te plantou? Qual é o fruto que você tem dado para o Senhor? João Batista diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quais são os frutos de que você teve uma experiência de regeneração, de transformação? Qual é o fruto que você tem apresentado de que você é alguém transformado, lapidado, cheio do Espírito Santo de Deus? O que você faz quando alguém chega para você para falar mal de outra pessoa? Você estica o teu orelhão e diz: é mesmo? Caramba, não imaginava isso daquela pessoa. É assim que você faz, crente morninho? Ou você faz aquilo que a gente tem ensinado para você, Mateus 18. Olha, meu irmão, não faz isso não. Isso é maledicência. Você vai procurar o fulano e vai acertar com ele isso, ok? E depois eu quero saber como é que foi. Mas você vai procurar o fulano e vai resolver isso com ele. Não, já passou. Não, agora já era, meu irmão. Você veio falar comigo. Você falou comigo é porque tem alguma situação pendente no teu coração. Vai até o irmão e resolve com ele, ok? Nós precisamos amadurecer, nós precisamos dar frutos de nova criatura, irmãos. Os escândalos vão continuar acontecendo, sim ou não? Vão. É mistério que aconteçam escândalos, mas ai daqueles por quem vierem os escândalos. Eu quero pedir o apoio do pessoal. Fique mais próximo ali, por gentileza. Fique mais próximo ali. Se vocês verem alguém conversando, oriente, por favor. Tem uma dupla aí que está conversando já tem um tempão. Eu estou só filmando daqui. Preciso desse apoio, amém, irmãos? Porque uma palavra que pode transformar, irmãos. Deus transformou minha vida quando eu era um adolescente. Eu ouvi uma palavra de Deus que mexeu comigo. Eu falei: minha vida não vai ser assim. Eu vou dar fruto. O primeiro demônio que eu expulsei, eu era um adolescente. Eu estava doido para expulsar um demônio. Eu comecei a ler a Bíblia, eu falei: em meu nome expulsarão os demônios. Aí eu ficava vendo aquelas experiências. Eu falei: não, vou expulsar um demônio. Aí, eu era de uma igreja tradicional. Quando manifestava o demônio, eu só faltava sair correndo todo mundo, Ou então queriam chamar a ambulância. Aí quando manifestava um demônio, a gente ia lá expulsar o demônio. Ficava: em nome de Jesus, sai dessa vida. Aí o demônio saía. Aí o coração se enchia de alegria. Caramba, a palavra de Deus é poderosa. É um poder do nome de Jesus. Você precisa almejar coisas maiores, irmãos. Você precisa aprofundar a tua vida de oração. Você precisa buscar de Deus: Senhor, eu quero entender a tua palavra. Eu quero uma revelação mais profunda. Senhor, eu quero testemunhar do teu amor com mais eficiência. Comece com as coisas pequenas. Comece com as coisas pequenas. Eu quero terminar essa palavra. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que tipo de vida você está vivendo?
Uma vida que expressa que você ama o Senhor, ou uma vida que expressa que você não se importa com os pensamentos do Senhor, com o que a palavra do Senhor diz? Que tipo de fé você tem exercido? Uma fé nula ou uma fé viva? Você tem exercido uma fé nula ou uma fé viva? Uma fé nula fala de alguém que não age, fala de alguém que não acredita, fala de alguém que está sempre desesperado, sempre dependendo dos outros. Uma fé viva de respeito a alguém que não se conforma, alguém que crê, alguém que acredita que vai chegar lá, alguém que entende que Deus é poderoso. Uma fé viva não coloca obstáculos naquilo que Deus pode fazer. Irmãos, você acha que Deus não pode curar uma pessoa com câncer? Você acha que Deus não pode abrir o ouvido de pessoas? Você acha que Deus não pode abrir olhos de pessoas? O apóstolo Marcelo Casagrande me mandou um vídeo de um milagre lá que aconteceu na Bahia, um milagre lindo. Um homem não enxergava, né? E quando ele veio aqui, uma cacetada de gente ficou em casa, não veio. Eu não ligo muito para esse negócio de milagre, não. Gente, crente morninho, meu irmão. Crente morninho é fogo, cara. Eu gosto mais da palavra. Gosta da palavra? Você lê a palavra, crente morninho? Você compreende o que você lê, crente morninho? Que crente avivado é esse que não gosta de milagre, meu irmão? Aí ele compartilhou. Um homem cego, ele orou pelo homem. O homem não enxergava nada e começou a ver um vulto. Daqui a pouco o olho do homem foi clareando, foi se abrindo. E ele viu o amarelo do painel que estava na frente. E ele falou: ele não falou que tem painel, está tudo amarelo lá na frente. Aí as pessoas começaram a se alegrar. E Deus foi abrindo mais os olhos dele. E ele foi identificando as pessoas da família, irmão. E ele foi falando com as pessoas da família, abraçando, se alegrando. Foi uma celebração. De repente aquele homem começou a pular de alegria. Começou a pular de alegria porque Deus o curou. O crente morninho, se levantar um morto, vai falar: será que estava morto mesmo? Será que não era aquele negócio que a pessoa parece que está morta, mas aí depois ela retorna? Crente morninho. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, cremos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Ele seja dada a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Que nessa noite você saia daqui determinado a viver uma vida de alguém que nasceu de novo. Alguém que guarda a palavra, alguém que vive a palavra, alguém que ama a palavra. Deus nos abençoe.